Seu Beto era um cara bacana, marido amoroso, pai carinhoso. Sustentava a família dirigindo o caminhão Brasil afora, levando carga de um canto a outro sem parar. Durante anos foi assim, e perto de se aposentar, seu Beto já se sentia cansado e só desejava quietar. Contudo, paz e quietude não foram as opções que a vida lhe deu. Certa noite, já rodando fazia quase 12 horas, numa ansiedade doida para terminar o trabalho, seu Beto acabou dormindo ao volante e perdendo a direção do caminhão, invadindo a pista contrária. Não poderia ser pior. Seu Beto nada sofreu, nem o caminhão teve grandes danos. Mas uma família inteira, 8 pessoas, que voltava para casa caminhando pela beira da pista foi atropelada. Alguns morreram na hora. Outros foram indo enquanto seu Beto buscava desesperadamente por socorro. No fim, apesar de todos os esforços de seu Beto e das diversas pessoas que pararam para ajudar, a família toda morreu. 8 corpos deitados no asfalto e o caminhoneiro que bem queria se matar, desesperado diante do seu erro terrível. Quando a história de seu Beto chegou até mim, decidi que ia fazer a defesa dele de graça, porque era evidente que, em vida, aquele homem já tinha sido punido pelo seu ato. Quando o conheci, seu Beto estava muito envelhecido, quase sem falar e não parava de chorar. Ele chegava a dizer, inclusive, que queria ser condenado, que devia ir para a cadeia como forma de pagar o preço das 8 vidas que tirou. Foi uma conversa muito tensa essa primeira, mas consegui acertar os termos da defesa e começar a minha atuação. Mas no criminal nada é rápido. O tempo foi passando, o processo rolando na comarca onde havia ocorrido os atropelamentos e nada de ser marcado o júri. E nesse ponto, conto a vocês um grande incômodo meu. É que, depois de um tempo, alguns processos criminais não tratam mais das vítimas, mas se luta para absolver ou condenar alguém, e em muitos casos os nomes dos que morreram nem fazem mais parte da memória. Mas bem, como disse, nós vivíamos somente pela marcação do júri, o que demorava, até que, belo dia, foi designada uma data, e aparentemente não haveria desmarcações. Avisei seu Beto, a família, preparei o que devia. Marquei ainda com meu sócio, o André, de nos encontrarmos na cidade com um dia de antecedência para evitar imprevisto. E decidi me preparar também de outra forma. Fazia tempo que eu tentava memorizar o nome de todos os mortos no acidente, vítimas da desgraça do seu Beto. Com a marcação do júri, intensifiquei aquele ato e memorizei os nomes e data de nascimento de todos eles, porque não queria que seguissem esquecidos. E parti para a cidade antes do que tinha combinado com todo mundo, ainda de noite. Lentamente na rodovia, localizei o local do acidente, marcado por algumas cruzes já carcomidas pelo tempo. Estacionei um pouco adiante e desci do carro com algumas velas. E ali, onde anos antes 8 pessoas de uma mesma família morreram, fui alumiando as velas, dedicando cada uma a um dos mortos, mencionando seus nomes, as características que sabia e explicando o que aconteceria em breve. Também falava de seu Beto, que era uma boa pessoa, que sofria muito pelo ocorrido e que por diversas vezes ele havia me confidenciado que trocaria sua vida pelos 8 sem titubear. Quando acabei, a beira da rodovia estava iluminada pela chama fraca e eu me sentia em paz. Os dias seguintes correram como devia. Seu Beto chegou com a família, promotor e juiz estavam lá, eu e André prontos, toda a engrenagem funcionando muito bem. Mas uma testemunha não foi encontrada. Júri teve que ser remarcado, pois não se abria a mão do homem. Sem ter o que fazer, dispensamos seu Beto, que já estava familiarizado com aquele marca-desmarca, e voltamos ao hotel, eu e André, para decidir o que fazer. Eu queria voltar logo para casa. O André achava prudente voltar só na manhã seguinte e acabamos indo por mim. Arrumamos as malas rapidamente, buscando ainda dirigir com alguma luz. Fechamos a conta e nos metemos no carro. E nem bem saímos da cidadezinha,
caiu uma chuva torrencial que fez o dia virar noite em poucos minutos. Não estávamos com sorte, mas prosseguimos. Talvez, se nós soubéssemos o que nos esperava, tivéssemos dado a volta imediatamente, mas ninguém sabe, ou pior, consegue explicar o destino e suas estranhas coincidências. Nós dirigíamos tranquilos, ouvindo música e conversando coisas alegres. Eu vinha mais tenso ao volante, pois mal via 30 metros adiante. André vinha mais falante, talvez para me tranquilizar e acalmar. A escuridão era intensa, e mesmo que estivéssemos atentos, nenhum de nós viu. Um carro saiu da pista contrária, atravessou o canteiro e nos acertou em cheio. Daí, nós rodamos várias vezes, nem sei dizer quantas, até que batemos em algo e começamos a capotar. 1, 2, 3, e por fim paramos num baque surdo e forte, de cabeça para baixo. Não sei quanto tempo fiquei desacordado. Quando recobrei a consciência, vi que estávamos numa espécie de por onde corria forte a água da chuva, a quase nos afogar. Todos os vidros estavam quebrados e eu sentia gosto de sangue na boca. André, desacordado, podia estar morto. Lembrei do meu celular, no bolso da calça, e este simples movimento me fez sentir tontura e dores horrendas. Consegui ligar a lanterna para analisar melhor a situação e me assustei. André estava banhado em sangue, com um corte gigantesco em uma das pernas, e a água subindo. Eu precisava ser rápido ou não teríamos chance. Não ouvia qualquer sinal de alguém que buscasse por nós. Estávamos no fundo de uma vala onde provavelmente não éramos vistos. O estado de André era crítico e eu me sentia prestes a desmaiar, e ainda podíamos morrer afogados. A única coisa que pensei em fazer foi ligar para minha mãe, a única pessoa que não pararia de me procurar a partir do momento que soubesse do acidente. Oi, Marcelo. Mãe, me ouve bem. Eu e o André sofremos um acidente na BRX, acho que perto da cidade tal. Marcelo, como vocês estão? Nós estamos presos no carro, na chuva. Capotamos e caímos numa vala, mãe. A água está subindo. Eu tô com muita dor. O André está muito ferido. Ok, filho. Eu já vou ligar para todo mundo para te encontrar. Mãe, não demora. E nisso eu desmaiei. A partir daí, só tive vislumbres, alucinações ou delírios. Mas lembro do homem de vermelho. Ele parou ao lado da minha janela, depois na janela do André. Eu vi ele tirando o André com uma facilidade incrível e lembro de sentir gratidão. Mas eu não lembro dele me tirar do carro. Eu vi, eu acho, que havia várias pessoas com ele. E talvez eu lembre de ter passado por vários braços, até que me colocaram debaixo de uma árvore, ao lado do André. Eu ainda sentia a chuva cair forte, mas ao menos estávamos deitados da maneira mais confortável possível, e não havia mais risco de afogamento. Ao nosso redor, as pessoas que nos socorriam passavam velozes, como se fazendo os primeiros socorros. Por fim, o homem de vermelho tirou sua capa e fez um abrigo improvisado para nós dois, para que a chuva fosse menos agressiva com quem já sofria tanto. E da mesma forma que aquelas pessoas chegaram, partiram, nos deixando em relativa segurança. Por fim, desmaiei novamente e já acordei com muitas luzes e sons de sirene e um forte barulho de helicóptero. Entre acordar e desmaiar, vi que minha mãe havia me encontrado e estávamos no hospital. Eu tive múltiplas fraturas nas costelas e num braço, mas estava fora de risco. André perdeu muito sangue, esteve em estado crítico, precisou ser operado e também teve múltiplas fraturas, mais graves do que as minhas, mas iria sobreviver. E dias depois, quando já conseguia manter a consciência por mais tempo, acordei e vi minha mãe sentada na poltrona ao meu lado. Oi, filho, que felicidade te ver bem. Passamos baixo, mãe. Passamos muito baixo. Se não fosse o homem de vermelho nos tirar do carro. Que homem de vermelho? O homem que nos tirou do carro, que chegou com umas pessoas. Ele até deixou a capa dele nos protegendo da chuva. Eu não sei quem é esse homem, Marcelo. E era nítido o olhar de espanto da minha mãe. Segundo ela contou, um senhor passou de carro pela rodovia e conseguiu ver meu carro no fundo da vala.
Ele estacionou, mas encontrou o carro vazio. Ele procurou ao redor, nos encontrou debaixo da árvore e viu que estávamos vivos. Ele tirou nossos pertences e guardou no seu carro para evitar saques. Ele também começou a ligar para o socorro. Ele encontrou meu celular e conseguiu desbloquear e ligar para minha mãe, o que adiantou tudo e provavelmente salvou o André. Contudo, não havia uma capa vermelha nos cobrindo, nem havia sinal de outras pessoas no local, muito menos a quantidade de gente que eu julguei ter visto. O local estava absolutamente vazio. A bem da verdade, não haveria como eu e André termos saído sozinhos do carro. Ou, quem sabe, saímos e jamais teremos a resposta. Fato é que, enquanto eu convalescia no hospital, por diversas vezes busquei explicações para aquela série de fatos e coincidências que nos atingiram naquela noite. De tudo, penso que a memória nos salvou. Que o gesto simples de pensar nos mortos, lembrar seus nomes, lembrar quem eram, alumiar velas em suas homenagens, tudo isso pode ter mostrado que do lado de lá há muita bondade, e que, não sendo nossa hora, de tudo se fez para que ficássemos aqui. Fim. Essa história, gente, é baseada numa história real que foi contada lá no Twitter do Tanto Tupiaçu. E ele fala, né, que a história é do amigo dele chamado Marcelo, mas quem contou pra ele foi a mãe do Marcelo. E é isso. Bom, gente, se vocês gostaram da história, eu já peço que vocês se inscrevam para que recebam mais histórias, né, que estão por vir. E é isso. Eu vejo vocês no próximo vídeo ou na próxima história. Tchau!